Bom dia, boa tarde, talvez boa noite. Você que está aí do outro lado, espero que hoje o Senhor tenha um encontro contigo e que você possa ouvir a palavra dele, que é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Então ela entra no seu coração, na sua mente e discerne o que é bom, o que é ruim, e ela discerne a intenção que tem dentro de você, no seu coração, na sua mente. Podemos sim falar uma coisa e pensar outra diante do homem, mas diante de Deus, o Deus Todo-Poderoso, que é mais, a palavra dele é mais penetrante, assim é ele. Então ele entra e ele sabe, ele vê e ele conhece a intenção que há por trás de tudo que falamos ou pensamos. E é esta palavra poderosa que nós temos tirado um tempo todos os dias para estar aqui meditando, falando dela, falando desse amor poderoso que Jesus tem por nós, guardando o nosso coração, nos permanecendo firmes, porque é uma constância. Se você não conseguir permanecer nesta constância, a palavra de Deus diz que nós vamos falhar, porque não é entrar, não é ir bem no começo, mas sim andar pelo caminho. Vamos cair? Vamos estar todos, vamos chegar ao fim, talvez só a carcaça, todo arrebentados, mas temos que permanecer no caminho. E qual é o caminho? Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho. Todos os outros caminhos nos levam à perdição eterna, nos levam a caminhos que sem volta. Mas enquanto vivermos, mesmo que estejamos no caminho largo, se o nosso coração se voltar ao Senhor e se arrepender de tudo que fazemos de errado, pedirmos perdão, o Senhor está pronto, está de braços abertos, nos esperando para que nós possamos estar sendo resgatados, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, mas isso enquanto estamos vivos, conscientes para fazer, aleluia Jesus, a confissão diante de Deus e de mais ninguém, porque o único caminho que leva ao Senhor, e a Bíblia assim nos diz, é o Senhor Jesus Cristo. Então hoje nós vamos falar um pouquinho do amor, sobre guardar o nosso coração e sobre entendermos quem é nosso Pai e quem é aquele que guarda e que luta as nossas guerras conosco todos os dias. O versículo que nós vamos estar meditando hoje está em 1 Tessalonicenses 2,4, que nos diz assim, não falamos para agradar as pessoas, mas a Deus, que prova os nossos corações. Veja bem que eu disse que a palavra de Deus, ela discerne. E o Senhor aqui, ele hoje nos diz o quê? Que ele prova o nosso coração. Como assim prova? Quando você está passando por uma situação na qual você não sabe, não tem a mínima ideia do que fazer, entre no seu quarto, no secreto, e chame ao Senhor, clame ao Senhor, exponha todo o seu problema nos pés do Senhor. E Ele vai te dar direcionamento, Ele vai falar contigo através da palavra poderosa dEle, a palavra que é viva e eficaz. Então Ele vai te dar paz, Ele vai te dar direção e Ele vai te mostrar que quem é na sua vida é poderoso para fazer e para transformar qualquer situação. Deus quer que você tenha uma vida extraordinária e não há por que você não ter, porque Ele te criou como coroa de toda a sua criação. Então respeite o processo, entenda que passar pelo processo do deserto não é porque Deus não te ama, e sim porque Ele te ama tanto
que Ele quer fazer esta prova com o seu coração, porque Ele sabe que em quem você tem buscado a sua fortaleza. O Senhor, Ele nos prova porque Ele conhece o nosso coração. E quando nós somos reprovados, é porque nosso coração não está em Deus. É porque o nosso coração está voltado para coisas que não é Deus verdadeiro. Estamos, às vezes, servindo um Deus que nós criamos da nossa maneira, e não é assim. A palavra de Deus diz que Ele é santo, que Ele é puro. E aquele que é santo, santifique-se mais ainda. E aquele que é sujo, suje-se mais ainda. Então a palavra de Deus, ela não deixa jamais nem confundido, nem enganado aquele que serve ao Senhor de verdade. Aquele que anda como Davi, que cai, que peca, que erra, que sabe o peso do pecado, o preço que se paga, mas que tem um coração contrito. E que se chega diante de Deus como Davi, rasga suas vestes, se cubra de pano de saco e diga: Senhor, eis-me aqui, faça segundo a tua vontade. Davi disse: Senhor, tira tudo, só não afasta de mim o teu Espírito Santo. Então esta é a oração que nós temos que fazer. Nós temos que entender que tudo que temos não é nosso. Nós somos apenas mordomos do Senhor. Trabalhamos para o Senhor aqui na terra, cuidando de tudo. E tudo que Ele acrescenta na nossa vida, Ele acrescenta porque Ele conhece a nossa capacidade. Muitas das vezes você vai olhar e vai dizer: poxa, então eu não tenho capacidade de nada. Não, você está esperando talvez de forma errada, porque o Senhor diz na palavra dele que Ele trabalha para aqueles que esperam no Senhor. A palavra de Deus não diz que Ele trabalha para todo mundo, não. Ele trabalha para aqueles que esperam nele. Então quer dizer que eu não estou esperando em Deus? Não, não é isso que eu disse. Eu apenas disse que o Senhor, Ele faz segundo o que nós colocamos nas mãos dele. Então, o Senhor nesta manhã está te dizendo que entenda que o meu trabalhar é diferente do homem. Eu faço o que é melhor para você. Eu não vou te dar uma prova maior do que você pode carregar. Mas o Senhor também diz na palavra dele desta maneira: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4:8. E aí, o que é o amor para você? Sabemos que os 2 primeiros mandamentos falam do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amar ao próximo como a ti mesmo. Ou você não ama você mesmo, ou você não ama a Deus, porque se você prejudica o próximo, então você não ama a Deus e nem a você mesmo. Porque você não vai gostar de ser prejudicado, não vai gostar de ser humilhado, você não vai gostar se alguém te bater, você não vai gostar se alguém passar você para trás, se alguém tirar o que é seu, não vai gostar. Já sentistes na pele o que é trabalhar, confiar em alguém que você pensa que gosta de você, que mora dentro do teu teto, muitas das vezes é seu cônjuge, né? É seu esposo ou sua esposa. Você trabalhou a vida toda e colocou tudo que você tem nas mãos dessa pessoa. E essa pessoa fez o que você permitiu que ela usasse tudo. E aqui eu vou falar para você de algo material para você entender. Usasse tudo aquilo da maneira que ela falou que ia usar, que depois, lá na frente, quando desse o tempo lá, ela ia te estender a mão. E aí, quando você pede ajuda, e que eu estou falando de relacionamento, gente. Quando você pede ajuda para ele, o que ele faz?
ele vira as costas para você, chacoalha o ombro e fala: não tenho nada com isso. Então o homem e a mulher aqui na terra falham porque eles dizem que amam. Ei, mas aí você está falando de um casamento. Pois é. Se dentro de um casamento é desta maneira, imagina fora. Então nós temos que entender que hoje em dia não se pratica muito o amor. E o Senhor hoje está nos lembrando de que o amor verdadeiro vem dele. Mas o Senhor, mesmo o ser humano, com todas as suas fraquezas, com todas as suas falhas, ele nos ama. Ele nos ama tanto que ele deu Jesus para morrer na cruz por nós. E o que nós fazemos? Trocamos Jesus por qualquer coisa. Vendemos Jesus por muito menos que Judas. Porque Judas vendeu lá, né? Oh, vamos crucificar o Judas. E você? Por quanto tem vendido Jesus? Por um copo de cerveja? Por um cigarro? Por uma amizade? Por algo material que você tem? Por algo que você pediu a Deus que abençoasse para que você conseguisse e depois se afastou de Deus? Disse que conquistou com seu próprio suor. E quem é que te dá vida? E quem é que te dá saúde? E quem é que abriu a porta do emprego? E quem é que prosperou a tua empresa? E quem é que te deu família? E quem é que te deu uma esposa que está do teu lado, ou um esposo que está do teu lado, caminhando, te ajudando? Em tudo dê graças a Deus. Em tudo valorize o que Deus tem feito, porque o Senhor, ele é poderoso. E ele diz que o amor transforma qualquer situação. Não rejeite, porque o amor ele é capaz. Se eu amo a Deus, primeiro eu já não vou querer pecar. E se eu peco, eu sei que eu tenho um advogado fiel, que é Jesus, para interceder por mim, porque eu sou fraca, sou falha, eu não vou viver santa 100%. Por quê? Porque Jesus, o próprio Jesus diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecares, lembra-se que eu sou advogado. Então a gente é carne, a gente sabe que uma hora ou outra a gente falha assim, mas não podemos permanecer no erro. Agora, se eu amo a Deus, eu vou sempre me lembrar disso. Então, por mais que eu erre o alvo, eu tenho que ter coração contrito para pedir perdão, reconhecer que errei, reconhecer o meu pecado, e consertar. Reconhecer que foi eu quem falhei. Por quê? Dizer que, foi eu mesmo. Não é dessa maneira. É reconhecer com o coração contrito: Senhor, pequei contra ti, contra a minha carne. Pequei contra o meu pai, contra a sua casa. Então, o Senhor é assim. O Senhor, ele nos transforma quando nós temos realmente direcionamento. Não viva de opiniões alheias. Muitas pessoas, às vezes, nós perdemos a nossa bênção. Por quê? Porque nós deixamos as pessoas ditar regras na nossa vida. Pois as pessoas não podem definir quem é você, de forma alguma. As pessoas não devem jamais definir quem é você. É necessário ouvir as pessoas certas, ter bons mentores, pessoas que uma fé maior que a sua, mais ousado que você, e busque sempre se cercar de pessoas melhores. Então você quer dizer que eu não tenho que desprezar os que são menos? Não. Você tem que amá-los e cuidar deles. E se eles querem estar perto de você, é porque você, para eles, é mais do que eles. É porque você está sendo exemplo para eles. Você não tem que desprezá-los, você tem que aprender com os que são mais que você
e ensinar os que são menos. Ei, jamais a palavra de Deus vai dizer para você assim, oh, ande com pessoas melhores. A minha mãe sempre disse isso. Filha, ande com pessoas melhores que você, para que você aprenda. Por que isso? Porque se a pessoa é mais inteligente, eu tenho como aprender. Eu aprendo com ela. Se a pessoa é próspera, eu também vou aprender com ela com o caminho da prosperidade. Agora, se a pessoa é uma pessoa enganadora, se a pessoa é uma pessoa que não é muito assim, o que eu tenho para aprender com ela? Coisas ruins. Então, quando a minha mãe dizia para andar com pessoas melhores e não piores, a minha mãe não dizia para desprezar ninguém. Minha mãe só dizia que era desta maneira que a gente ia olhar e aprender. Então, a minha mãe sempre deu ensinamentos bons e hoje eu entendo tudo que ela falava, à luz da palavra de Deus. E olha que minha mãe não tem leitura e não conhece a Bíblia nem nada, mas ela sempre disse isso. Agora você quer ver algo mais lindo? Mais lindo é que nós sempre temos que dizer, eis-me aqui, Senhor. Porque mesmo que diversas vezes nós recebemos críticas, nós não devemos nos deixar abater. Nós devemos sempre, aleluia Jesus, andar com confiança em Deus para sermos cada dia mais fortalecidos por Ele. A partir de hoje, passe a ser conduzido pelo que Deus diz a seu respeito. Tome tanto as críticas quanto os elogios e os entregue ao Senhor Jesus, ao Senhor Deus, teu Pai Todo-Poderoso, pois guardamos desta forma nosso coração, nossa fé inabalável e seguimos firmes apesar das circunstâncias. Se você não vive de elogios, tampouco viva de críticas. Por quê? Porque mesmo que tenham errado com você, compreenda que você nasceu para amar intensamente. Esse é o Deus que nós servimos. Ele é um Deus que nos permite amar. Ele é um Deus que transforma a nossa vida. Ele é um Deus que nos mostra que quando andamos na direção da palavra dele, nada pode nos derrubar. Então, hoje o Senhor manda te entregar esta bênção. Saiba que o amor dele transforma a sua vida. E guarde sempre o seu coração. Por que guardar o meu coração, irmã? Porque é do nosso coração que procede todas as coisas, né? Tudo que falamos, tudo que pensamos, tudo que expressamos é o que o nosso coração está cheio. Então deixa Deus provar o seu coração. Deixa Deus estar dentro do seu coração. Porque é Ele quem vai transformar o seu dia como o sol da manhã. Tão lindo, tão radiante. E é Ele que também vai colocar na sua vida a paz que excede todo entendimento. A alegria que ninguém pode tirar de você. E por que eu digo isso? Porque eu vivo isso. Não é o que as pessoas dizem de mim, é o que o Senhor pensa de mim. Porque o que as pessoas dizem de mim, se eu sair e perguntar, eu vou ficar chocada. Mas eu sei que o meu Deus me escolheu, me chamou e que Ele me ama incondicionalmente. Ele me ama
como a menina dos olhos dele. Ele cuida de mim com amor de pai. E ele ainda comparou o amor dele por nós com o amor de uma mãe. A mãe pode se esquecer, porque nós vemos muito isso hoje em dia, do filho que amamenta, pode jogar no lixo, né? Pode abortar, mas ele não se esquece de nós, ele nos ama incondicionalmente e o amor dele é tudo o que precisamos. E é por isso que ele diz que nós devemos amar a ele sobre todas as coisas. Essa é a palavra de hoje. Que o Senhor Jesus possa te alcançar e que o Espírito Santo te dê entendimento e te abrace com esta palavra hoje, porque Ele te ama e Ele está de braços abertos, te esperando todos os dias. Entregue o seu dia, o seu presente, hoje, nas mãos do Senhor, e você verá o que Ele vai fazer. Beijo no seu coração. Até amanhã para o próximo devocional.